E estamos iniciando mais um episódio do nosso quadro Superação. Nossa convidada de hoje, mais que especial, vocês já conhecem um pouquinho, é uma das nossas parceiras aqui do Sabadão, mas hoje nós vamos conhecer mais a fundo a história de superação dela. Esse quadro é um quadro que traz histórias reais. E hoje eu estou aqui com a Joelma Campos. Joelma, seja muito bem-vinda ao Sabadão. Obrigada, Aline, pelo convite. Está contando aqui um pouquinho da minha história para vocês. Sim, a Joelma ela é empresária, mas a Joelma já passou por muitos desafios. E hoje a gente vai escutar um pouquinho e aprender também com a história dela. Joelma, você pode compartilhar pra gente um pouco da sua história? Eu sou Joelma Campos, sou mãe da Jamile, esposa do Marcelo, sou empresária, consultora de imagem e estilo. Estou aqui para contar um pouquinho da minha história, para inspirar você que está aí do outro lado. Então, Joelma, conte pra gente como foi que você começou nesse ramo, quais foram os desafios que você encontrou nessa caminhada, porque a gente sabe, né, que não é fácil, mas hoje você está aqui, você é uma mulher que realmente tem essa história de superação e a gente quer saber um pouquinho de como foi pra você lá no início. Olha, Arline, eu comecei com 19 anos, 20 anos, por aí assim, quando a Jamile nasceu, né, minha filha, que agora tem 19 anos, né? Então, assim, foi uma dificuldade, assim, logo que engravidei muito cedo, com 18 anos, aos 19 para os 20 eu tive a Jamile. Então, quando eu me vi ali com aquela bebê no colo, assim, e eu pensei, meu Deus, eu preciso dar um futuro melhor para minha filha, porque o meu atual esposo, assim, ganhava pouco na época, então não dava, assim, para suprir todas as nossas necessidades. Sim. Aí eu comecei, uma vizinha uma vez, ela vendia Natura, ela morava lá da minha casa. E a Jamile tinha, 6 meses por aí, ela falou assim, Joelma, você sabia que você poderia vender Natura? Isso era aqui, lá em 2007, 2006 para 2007. Aí ela falou assim, você tem um potencial muito grande, você gosta de conversar, você gosta de falar com pessoas. Isso é bacana, você tem um perfil muito de vendedora, olha só. Eu sou vendedora nata até hoje. Então, ela disse assim, segunda-feira, isso era uma sexta, né? Vamos lá na nossa gerente aqui de Santarém e nós vamos fazer o seu cadastro. Falei, olha, que legal, será? Ela disse, vamos. Aí eu deixei a Jamile com a tia dela, aí nós fomos até essa gerente, né? Que hoje ela é minha amiga e tal. E nós fomos até lá. E aí quando eu voltei de lá, assim, eu voltei, nossa, hoje começa um novo ciclo, começa algo na minha vida, né? E eu comecei ali vendendo de porta em porta. Eu não tinha um transporte, eu andava com a Jamile no colo a princípio, porque eu não tinha uma bicicleta, não tinha uma moto, nada. Eu andava aqui pelos bairros, Grande Área da Nova República, os bairros vizinhos, com a Jamile no colo. Sim. E assim, foi muito difícil, foi um tempo assim doloroso, mas era Deus me preparando para algo melhor. Então, passou-se 1 ano, 2, aí uma vez a minha gerente me liga assim, e Joelma, teve uma desistência de uma pessoa que ia para Belém, um destaque aqui da cidade. Você não quer ir porque ela adoeceu? Eu falei assim, quero ir. Será? Aqui para Belém. Eu falei, não, tá bom, tá ótimo. Saindo de casa, tá ótimo. Aí eu fui nesse destaque, né, que tinha lá reconhecimentos de quem tinha vendido mais. Eu fui assim, porque essa pessoa tinha adoecido e ela me levou. Então, ali foi um começo, assim, quando eu cheguei lá, vi aquele monte de gente assim, sendo reconhecido, ganhando troféus, outros ganhando uns brindes, assim, grandes, outros ganhando viagem, até para fora do país. Aí eu falei assim, no outro ano eu vou estar lá em São Paulo. Eu falei assim, uau. Aí quando eu voltei para Santarém, aí eu voltei com a minha mente totalmente mudada. Então quer dizer para você que tudo começa na sua mente. Sim. O seu cérebro materializa aquilo que você acredita. E assim, eu voltei para Santarém assim com novas inspirações. Aí ela fez uma reunião e ela me chamou para eu ir. Eu falei assim, no outro ano eu vou estar em São Paulo, sendo destaque lá. Ela falou assim, eu acredito, você tem muito potencial e você é muito focada. E são 3 coisas que eu carrego comigo até hoje. Fé em Deus, foco e determinação. Uau. São 3 coisas assim, que eu acredito que o ser humano tem que ter na vida dele. Fé em Jesus, que vai dar certo. Foco e ser determinado de que aquilo vai acontecer. E aí eu voltei com muitas assim, expectativas. E no primeiro ano, nesse mesmo ano, eu fui chamada para ser... Se já era o que? Ano de 2014.
eu fui destaque em vendas, como uma pessoa que tinha mais vendido. Aí no outro ano, eu disse assim, no outro ano eu quero ser que vendeu mais em Santarém. Eu falei assim para mim mesma, eu vou, em nome de Jesus, eu vou conseguir. Aí no outro ano, eu fui novamente para São Paulo, fui convidada para eu ser a pessoa que mais vendeu dentro de Santarém. Aí eu também, nessa época, eu ganhei não só uma viagem para São Paulo como destaque em vendas com tudo pago, com resort, com estadia, passagem, tudo. Eu ganhei também uma passagem para um resort 5 estrelas lá em Fortaleza. Eu ganhei. Onde só tinha, tipo, empresários de grande porte, pessoas que já tinham loja, tinham franquia, e eu tava lá. Então, assim, eu fui a única de Santarém, e do norte só tinha eu e uma outra moça de Belém que foi. Então, eram 2 do norte somente, e eu estava lá. E no outro ano também eu fui destaque. Mas aí, Deus estava me chamando para algo maior, né? Quando foi no ano de 2019 para 2020, eu senti ali a necessidade, tipo, eu estava querendo algo novo na minha vida. Sempre estou buscando algo a mais. Aí eu tinha um amigo meu que ele era dono de uma franquia aqui de Santarém de jeans. Aí daí ele falou assim, Joelma, tu já foi destaque várias vezes, até mais do que eu. E assim, tu não queres trabalhar com roupa porque eu sei que tu tem um potencial grande. Falei, não, eu não tenho cartão de crédito para investir aqui na sua franquia, pegar umas peças. Ele disse, não, você pode pegar as peças que você quiser, que eu lhe conheço, e você vai pagando depois, né? Eu falei assim, tá bom então, você confia? Aí ele falou, sim, Joel. Aí eu conheço você, conheço seu marido e tal. Aí eu peguei assim umas peças na dele de jeans e uma semana eu vendi todas aquelas peças assim e assim eu fui vendendo, mas quando chegou em 2019 para 2020, já na pandemia, eu disse, não, acho que daqui para frente, eu já tinha um CNPJ, tinha aberto o CNPJ em 2016, mas não usava esse CNPJ. Falei, não, acho que agora é a hora de andar com as minhas próprias pernas, tipo assim, e abrir meu próprio negócio. Mas só que quando foi para 2020, eu viajei para São Paulo com uma amiga, né, para comprar peças lá em São Paulo. Quando a gente chegou lá, teve o primeiro caso de Covid. Nós voltamos para Santarém, passamos um dia só fazendo compras, aí surgiu o caso de Covid e a cidade começou a parar. E a gente desesperava, corremos para o aeroporto para voltar para Santarém, porque eles estavam querendo trancar o aeroporto de Brasília. E voltamos tristes, muito tristes, porque eu ia abrir minha loja, era no começo de março para abril. Sim. Mas aí tudo era no tempo do Senhor, né? Tudo é no tempo dele. Aí deixamos passar um pouco o pico do Covid, voltamos de novo em julho, agosto, por aí assim, para São Paulo. Aí fiz as compras. Sim. E assim, quando eu fui, não tinha quase dinheiro para ir. Nessa época, você tem a parcela do nosso próprio carro para efetuar essas compras. Porque eu não tinha assim um investimento grande, assim um dinheiro assim para investir, né? Então assim eu fui na fé, usei ali aquilo que eu tinha mesmo, que a gente tinha, que era a parcela do nosso carro e o salário do meu marido, e eu fui para São Paulo e comprei não muitas coisas, assim poucas coisas. Quando eu cheguei de lá, eram assim aquele monte de roupa, mas assim, aí eu abri uma pequena loja na rua principal aqui do nosso bairro, Nova República. Logo assim, o Covid passou um pouquinho, eu consegui abrir. E aí, logo que eu abri, com uns 15 dias, aí o prefeito decretou que fechasse tudo de novo a cidade. Já pensou uma pessoa que tinha acabado de abrir um negócio, e aí com 15 dias depois, fechou-se as portas. Mas nessa época, aí, graças a Deus, meu marido estava trabalhando em Belém e estava ganhando um valor assim bom, né? Na época, muito bom. Sim. Foi como ele conseguiu suprir ali aluguel, internet e tudo mais dessa loja, né? E aí, então, eu não fechei porque o meu marido estava ali ajudando. Sim. E eu consegui, né? Eu levava as peças de casa em casa, na casa dos clientes. As pessoas queriam comprar, mas não tinha como. Aí eu enchia minha bolsa de produto, colocava no carro, na moto, ia na casa dos clientes, ia atender e pegava aquela declaração da polícia, que quando parasse, dava ali aquela declaração, levava produto da Natura dentro, álcool gel, vendia. Então, assim, foi um tempo assim, que eu fiz até bastante dinheiro,
E só que no lugar onde eu estava, era um lugar muito difícil, apertado, no ponto que a gente estava. E assim, era pequeno, apertado, desconfortável. Chovia mais dentro do que fora. E muitas vezes eu chorei ali, pedindo para Deus a misericórdia dele para que eu saísse daquele lugar, né? E eu andei procurando outros lugares lá onde a gente estava ali na Tancredo Neves, mas não tinha assim, nenhum ponto assim, confortável, bonito, no qual a gente podia investir e ficasse um lugar instagramável, um lugar assim, as pessoas chegassem, um lugar bonito. E assim, aí eu falando com meu esposo, ele estava morando em Belém nessa época também, né? Que ele passou parte da pandemia trabalhando lá. Aí eu falei assim, amor, a gente só tem aquele terreno lá, que tem aquela casa lá que tá de aluguel. E por que a gente não derruba aquela casa e faz a nossa loja lá? Ele disse, é bom, mas é um lugar escondido. Eu disse, não, Deus vai... o lugar onde tem Deus, lá Deus manda a provisão, né? Então, assim, tô sempre muito confiante no Senhor. E em 2022, a gente conseguiu quebrar esse lugar onde a gente está, que era uma casa, a gente quebrou. E conseguimos, com muita luta mesmo, construir esse prédio que a gente está agora, né? E foi uma luta muito grande, assim, que, nossa, foram, assim, dias apertadíssimos, onde a gente viu ali a provisão do Senhor na nossa vida e a gente conseguiu mudar logo no início de 2023 para cá, para a loja. Mas assim, eu sempre querendo mais, né? Em 2023, quando nós mudamos para cá, era uma loja bonita e tal. Mas assim, eu me sentia que faltava algo, não me vestia como uma empreendedora, como uma empresária. Eu vendo roupas assim para mulheres se sentirem bem posicionadas no seu negócio. Eu sempre gostei da moda elegante, mas assim, tava faltando algo assim para que eu, tipo assim, inspirasse outras mulheres a se vestirem, a serem referência naquilo que elas fazem. Então, um dia foi assim, bem... algo assim que Deus tocou no meu coração, né, para 2023. Uma pessoa que ela era uma vereadora aqui na cidade. Ela procurou bastante a minha loja, até que ela achou, né, a assessora dela, ela veio. Aí... ela gostou muito das minhas peças, só que assim, eu vi que eu precisava assim de me vestir melhor, tá mais apresentável para eu mostrar o meu produto, que ele é bom, meu produto, mas eu precisava de estar bem apresentável. E eu não estava naquele momento, eu me senti tão envergonhada e tal, com o que eu estava vestido naquele momento. Então assim, eu fiquei assim constrangida, e aquilo ali foi um divisor de águas na minha vida. Foi quando eu pensei, eu preciso fazer algo para mudar a minha imagem. E assim, no ano de 2023, eu comecei a fazer cursos, né? Comprar cursos na internet. Comecei a comprar vários aí de marketing digital e tal. E aí, eu sempre conversava com uma amiga minha, que ela é do Rio Grande do Sul, que eu a conheci também nesses eventos da Natura, sabia que ela era destaque lá e ela já é consultora de imagem. Eu conversava sempre com ela, que eu tinha sonho de ser consultora de imagem e tal. Aí ela sempre disse, é muito bom ser consultora de imagem. Sempre falava, me incentivava, né? E assim, nesse ano de 2023 mesmo, eu comecei a fazer o curso, a estudar sobre moda. E assim, hoje eu consigo ajudar mulheres a se vestirem com mais confiança. Sim. Consegui concluir meu curso no ano passado, início do ano passado. Então assim, a cada dia eu fico mais encantada quando eu estudo sobre moda, quando eu vejo assim, as pessoas que já passaram aqui pela minha loja, como você, né, Aline, que hoje brilha, né? Então, assim, Prova viva. É prova viva, né? Olha só que bênção. Então, assim, hoje eu consigo ajudar mulheres que, assim como eu um dia me senti assim que eu precisava dar um passo a mais, entendeu? Porque muitas vezes você tá ali acomodado, onde você tá, acha que tá tudo certo e o tempo tá passando, né? Então o tempo tá passando e eu precisava fazer algo pelo meu negócio, por mim e pelo meu negócio. Então assim, eu fiz algo por mim para mudar a minha imagem e pelo meu negócio, porque eu acredito que em breve, né,
ser consultora de imagem vai ser quase que uma obrigação nas lojas, né? Então, quando isso já chegar para as lojas, já estou preparada para isso. Então, eu sempre gosto de estar buscando algo, então, estou sempre ali estudando, fazendo alguma coisa. E assim, não foi fácil minha trajetória, foi choro, foi muita oração e muita persistência, né? Porque Deus, Ele vê os nossos esforços, né? O quanto nós somos dedicados, o quanto nós agradecemos por cada passo que nós damos. Eu sou muito grata. Esse Deus, por ter mudado a minha vida, mudado a mim mesma, a minha imagem, a forma como eu me visto, a forma como eu me expresso. Então, assim, eu sou muito grata a esse Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida. Uau, Joelma, que história linda. Realmente a gente consegue ver essa perseverança, né? Essa superação na sua vida. E hoje você é uma profissional de referência na sua área, você também tem a sua loja, sua empresa. E isso é incrível, eu acredito que impactou muito a vida de quem está assistindo. E para finalizar, eu gostaria que você deixasse uma mensagem mesmo de motivação, né? Além da sua história, que é surpreendente, algo para quem está nos assistindo, para que essa pessoa também tenha essa mesma força, a mesma fé e perseverança que você também teve. O primeiro passo é você, como eu falei no início, fé, foco e determinação. Fé. Coloque tudo que você vai fazer nas mãos do Senhor. Sempre foi isso que eu fiz, sempre coloquei Ele como prioridade, orando e buscando e pedindo para Ele se aquilo ali era o certo, se era aquilo que Ele queria para mim. Então, assim, eu sempre fui tendo respostas do Senhor Jesus. E se você tem um projeto, tem um plano, coloque nas mãos do Senhor, né? Coloque nas mãos dele e busque Ele, perguntando se realmente é aquilo que Ele quer para a sua vida. E tenha muito, assim, determinação para aquilo que você vai fazer. Não seja um procrastinador, tá? Que a maioria das pessoas começam um projeto e eles param no meio do caminho. Eu não. Paralisado. Seja persistente, persista no tempo certo, na hora certa. O Senhor vai te entregar aquilo que Ele tem para você. Uau, Joelma, muito obrigada por compartilhar com a gente a sua história. E esse foi mais um quadro Superação.